Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin é 84 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que fecha a semana amanhã, 21 horas, horário de Brasília. Temos o fechamento da vela semanal e nos encaminhamos para o fechamento mensal, fechamento de março, extremamente importante para ditar os rumos para os próximos meses. Existe algo que pode salvar o seu bull market e os seus investimentos. E antes que você ache que é algo mágico ou algo de moedinha milagrosa, não se engane. Eu quero trazer aqui uma visão muito específica em relação aos investimentos que podem te ajudar bastante a trilhar um caminho de consistência nesse mercado que é tão volátil. Eu vou te mostrar tudo, fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu vou pedir gentilmente que você coloque, antes de assistir esse vídeo completo, os ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu deixei a avaliação de diversas altcoins, diversos projetos para amanhã, porque eu acredito que o conteúdo do dia de hoje é de extrema importância. Mas os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Amanhã é dia de avaliar diversos ativos. Bom, vamos rapidamente atualizar a visão acerca do Bitcoin. O Bitcoin está em 84 mil dólares, formando fundos ascendentes. Veja aqui no gráfico de 4 horas, nós estamos sim tendo uma recuperação, e estamos trabalhando na formação de mais um fundo ascendente. Precisamos do rompimento acima para que a gente tenha um pivô de alta no gráfico de 4 horas e siga para a confirmação da recuperação da média de 200 dias, que é essa média que está aqui. Tendo esta recuperação, a gente abre espaço para buscar 90, 91 mil dólares. Contanto, este é um padrão de cunha descendente e o cenário ainda de busca por faixas inferiores existe. Então a gente tem que ter uma visão muito clara, sem torcida, do que o mercado pode vir a fazer. Não se engane. Por isso a gente tem falado sempre desse equilíbrio em olhar para cima e para baixo no curto prazo. No entanto, a gente não pode esquecer que é o macro que comanda. E o macro está nos mostrando que a tendência semanal e mensal segue de alta. Então a gente segue numa tendência de alta extremamente saudável. Perfeito, nada de novo. Estamos monitorando, estamos de olho. Só que esses últimos 4 meses nós vimos pullback no Bitcoin e quedas em muitas altcoins. E hoje nós temos uma divisão no mercado das pessoas que estão comemorando os preços baixos, tanto para o Bitcoin como para as altcoins, e tem uma outra parcela do mercado que está odiando tudo que está relacionado ao mercado cripto, odiando tudo que se fala a respeito do mercado cripto, e tem muita gente com um foco apenas: sair no 0 a 0, simplesmente pular fora desse mercado e nunca mais voltar. Por que a gente está vendo uma grande diferença em otimismo pelos preços baixos e pessimismo absoluto? É simples. Quem tem caixa está aproveitando. Quem não tem caixa e porventura acabou comprando em uma euforia, está no outro lado, está naquele nível de raiva extrema no mercado. A gente tem que entender que isto sempre acontece e sempre acontecerá. O importante é você sempre buscar estar do lado certo, não do lado errado. Já ia falar errado. Do lado certo e não do lado errado. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre tem que buscar ser contraintuitivo em relação ao mercado e, obviamente, entender a ganância e o medo. Ganância é oportunidade de realizar lucros pontuais. Medo é oportunidade de compras pontuais.
Isso sempre quando a gente está em uma tendência macro de alta. Pois bem, maravilha. Só que isso não resolve o problema de ninguém, não é verdade? Isso não soluciona o problema de ninguém neste exato momento. O que eu quero trazer é algo um pouco mais aprofundado, acerca de percentual, acerca de controle emocional, acerca de equilíbrio de carteira. Porque isso é extremamente vital para que você possa investir com base. E você vai começar a entender como até quem acabou comprando em um momento que não era o mais interessante e está com uma visão de curto prazo de queda, pode se beneficiar com o devido conhecimento e com ações específicas que estão se abrindo para o momento atual. Pois bem, eu fiz um roteiro bem simples e eu quero discutir os pontos que eu entendo que são muito base para que você possa ter uma evolução nos seus investimentos. E logo de cara, muita gente entra no mercado e pega, por exemplo, eu tenho 20 mil reais, eu vou colocar no mercado, eu vou investir 2 mil reais nesse ativo, 5 mil reais nesse ativo, 8 mil reais naquele ativo, e começa a falar de número. Número. Ou seja, chega no mercado e só pensa no dinheiro, neste caso, no dinheiro que se está sendo investido, ao invés de considerar porcentagem. Isso aqui, logo de cara, antes mesmo de definir perfil, portfólio que você vai comprar, é o mais importante. Por que eu falo sobre percentual? Por que eu tenho uma aula aqui, gratuita, de caixa infinito, e falo muito sobre porcentagem? Porque quando você pensa em percentual, você não acaba tomando decisões emocionais. Não, Luan, como que eu vou tomar decisão emocional? Vou pegar aqui 1.000 reais, 5 mil reais e vou investir. Vou te dar um exemplo prático. Eu enxergo uma oportunidade e eu converso com você. Carlos, existe um ativo que é bem interessante. Vou fazer o seguinte, eu estou analisando, estou avaliando, estou entendendo e vou colocar 0,5% do meu capital, porque é um ativo de risco, ele está num preço interessante, mas o mercado está numa fase que é uma fase crítica, é perigoso, pode ter uma queda, pode ter um drawdown, é um ativo menor, ele pode ter uma desvalorização, eu tenho que entender essa volatilidade, então eu vou correr um risco de 0,5%. Ah, mas poxa, como que eu vou colocar 0,5%? Carlos, responde, é o Carlos que está respondendo. Poxa, Luan, como é que você vai colocar 0,5%? Ah, 0,5% para você vai representar $500. O seu capital total está em 100 mil dólares. O meu não, o meu está em 10 mil reais. Pô, vou colocar 50 reais? Não, não vou colocar 50 reais não. Eu vou colocar 2 mil reais, porque esse é um projeto que tem um belo de um potencial. Ah, tudo bem, tem o risco, mas eu vou jogar logo 2 contos aí que vai ficar bacana. Entenda, logo de cara, eu estou correndo um risco de 0,5% e o Carlos está correndo um risco de 20%, porque ele não quis encarar a questão percentual. Ele se focou na questão financeira, no dinheiro, na questão monetária. Qual que é o perigo neste tipo de movimentação? É o seguinte, o mercado cai 50% naquele ativo, tá? Ah não, porque o potencial de alta é de 300 vezes. Maravilha, ninguém olha pro risco. E a gente sempre gosta de falar do risco. Sempre o risco, sempre olha o risco. Ah não, vou colocar numa gema. Qual é o movimento padrão em gemas? Quanto que elas caem em média? 80%, 90%? Pensa nisso. Altcoins podem cair 50%, 60%? Histórico, avalia. Qual que é a diferença entre o Jorge, não vamos nem colocar o Luan, o Jorge e o Carlos. O Jorge colocou 0,5%, o Carlos colocou 2 mil.
Não, porque tem essa briga em questão financeira. Só que o erro é você olhar só para o dinheiro. Porque se cai 50%, preste muita atenção. Se o ativo cai 50%, o Jorge tem menos 0,25% de prejuízo. Já o Carlos tem menos 10% em uma moeda. Uma moeda. O que você acha que vai acontecer com o Carlos quando esta desvalorização ocorrer? O Carlos vai ficar modo rage completo. Ele vai ficar muito bravo. Por quê? 10% é 10%. É diferente de 0,25%. 10% é muita coisa. Carlos vai ficar muito bravo. Só que se o Jorge efetuar mais uma compra, neste caso, de 0,25%, elevando a exposição dele para 0,75%, ele ainda estará muito confortável, ajustando o seu risco e tendo uma tranquilidade elevada. Em linhas gerais, o Jorge vai estar bem relax. Ele vai estar comprando. E comprando seguindo uma estratégia muito dentro de uma gestão de risco. Se eu estou dentro da gestão, a minha parte psicológica está tranquila. Eu não vou ficar acordando de noite para ver se o ativo está desvalorizando mais ou não. E se eu encaro uma desvalorização como essa em um ativo, ele me tira diretamente 10%, eu vou fazer duas coisas, muito provavelmente. Eu vou ver o Jorge comprando, eu vou comprar. Só que aí eu não tenho mais como colocar 0,25%. Eu vou colocar no mínimo 10, 15% para fazer um preço médio. E quando eu vejo, eu não estou mais com 20% de exposição naquele projeto. Eu passo para 30, 35%, porque a minha carteira acabou perdendo 10% e esta porrada adicional pode acabar sim trazendo um desequilíbrio financeiro. Então, se eu aumento essa exposição, o meu percentual sobe muito daquele ativo na minha carteira. Se a gente está falando do Bitcoin, é outra coisa. Agora, quando a gente está falando de altcoins, principalmente gemas, se as pessoas se enganam em relação ao dinheiro e acabam focando no dinheiro e não no percentual, isso aqui pode se transformar em um pesadelo, que já vai te prejudicar para a faixa 4, que é a parte psicológica. Pensa no que acontece com quem colocou 2.000, aí colocou mais 2.000, aí colocou mais 3.000. O que acontece com esse tipo de investidor? Ele se descontrola, porque ele só está vendo o dinheiro, ele não está considerando o percentual. E a mão acaba pesando. Em muitos casos, o que acaba acontecendo? Ou você corre um risco desnecessário, absurdo, muitas vezes com um peso muito grande em um ativo, ou você desiste e sai do mercado com um percentual de prejuízo muito elevado. Enquanto o Jorge, que é aquele cara do nosso exemplo, ele foi lá e entrou com 0,75, teve a paciência. Mesmo com quedas, o Jorge foi capaz de melhorar o seu preço médio fazendo um investimento inteligente. Entenda, o investimento inteligente parte de um estudo do projeto, tem que se avaliar o projeto, senão não tem conversa. Ninguém deve investir sem estudar o projeto. Não é porque você escutou aqui, ali, que você tem que colocar o seu dinheiro. É importante isso. Mas o Jorge, que não focou no dinheiro e focou no percentual, o Jorge fez o quê? Essa estrutura, permitindo que ele tivesse um preço médio em uma tendência macro de alta. Esta correção foi absorvida, posteriormente trazendo retorno. Isso é importante, porque além do possível risco e drawdown e até prejuízo que os ativos têm a capacidade de nos entregar, que é mercado de risco, tem risco sim de queda,
a gente tem que olhar para o potencial retorno. Quando você olha para o percentual, você entende que para uma carteira bem equilibrada, você tem que manter justamente um percentual específico da sua carteira para o ativo X, para o ativo Y, para o ativo W, para o ativo Z. Você vai ali tendo sempre um controle. Então, quando aquele ativo que você comprou, o Jorge comprou, acelera, o Jorge vai cortar ali um percentual. Por quê? Porque ele precisa ter um entendimento de equilíbrio de carteira. O percentual permite que isso seja mais fácil. E se você está achando que comprar nos pontos atuais, comprar no medo é difícil, é porque você não está considerando a dificuldade, ou talvez você não tenha conhecimento, da dificuldade que é vender quando tudo está explodindo absurdamente. As pessoas não vendem, as pessoas não realizam. É por isso que muitas acabam perdendo dinheiro mesmo diante de valorizações grotescas no portfólio. Mas a gente vai chegar lá. Mas o que acontece com o Jorge? O Jorge que está pensando no percentual, ele está realizando. Ele vai realizando conforme o mercado vai atingindo pontos específicos. Então, o Jorge consegue realizar. Se o Carlos, que colocou 20%, tem uma valorização de 5 vezes, então com esses 20%, que era um risco ultra elevado, o Carlos vai para 10 mil, tá? Então ele sai de 2, vai para 5, sai de 2, vai para 10, e ainda tem 8, ele vai para 18, Carlos provavelmente, por ter corrido um risco tão elevado, não vai realizar. Porque normalmente quem não pensa em percentual e pensa em dinheiro também não tem um plano de realização. Então, o percentual, para uma questão psicológica, ele é muito importante. Ele é tão importante que, por favor, assista a aula de caixa infinito, tá aqui na descrição do vídeo. Ele é tão importante que é ele, percentual, que faz com que você tenha aquele equilíbrio entre exposição e caixa. Lembra que eu falei? Quem que está neste momento mais confortável, tranquilo? Tem muita gente feliz. É quem tem caixa para comprar estes preços atuais. Quem não tem caixa tá no outro lado, no outro espectro. Tá com medo, com raiva, sem esperança. E muitos estão vendendo, porque chegaram na mesma situação do Carlos. O percentual para a questão de manejo financeiro, manejo de caixa, manejo de exposição, é vital. Por quê? Vamos voltar aos 10 mil. Você entende que, e provavelmente você que não entendia hoje, você entende como caixa é importante. Só que como que você vai manter o seu caixa se você hoje tem 10 mil e tem 500 de caixa, 500 reais de caixa? Você não tem 500 reais de caixa, você tem 5% de caixa. 5% de caixa. Se você ficar confortável com 5% de caixa neste momento, maravilha. Só que você tem que entender, se o mercado subir para 20 mil, o seu portfólio sai dos 10 e for para 20, se você quiser manter esse 5% de caixa, você vai ter que realizar. E aí, ao realizar, seu caixa vai sair de 500 para 1.000. É isso que acontece. Não, eu quero ter 10% de caixa. Então você vai ter que fazer realizações que levem de 500 para 2.000, para que você mantenha no total 80, 20, por exemplo. 20 mil de portfólio, 18 investido, 10%, falei 10%, falei 20%. Vamos falar de 10%, 20 mil, 2 mil de caixa. O ponto é percentual. E por que o percentual é importante? Agora pense e escute bem. Quando a gente está com o caixa que subiu, tá? Na verdade um portfólio que subiu, o portfólio saiu de 10, foi para 20, tá? Desses 20, eu vou ficar com 10% de caixa. Vai ser... Opa, não sei nem mais fazer conta. Desses 20, 10% vai ser de caixa. O que acontece
se o mercado tem um pullback, exatamente como a gente está vivendo, se o mercado tem um pullback e o meu valor aqui volta para 10 mil, eu tenho, neste momento, não mais 10% de caixa, mas sim 20%. Por quê? Porque eu tenho os 2 mil. Então, daquele valor total, o meu caixa subiu para 20%. Por quê? Porque houve uma desvalorização na carteira. E se eu quero voltar para os 5%, eu tenho 1.500 para comprar nos preços atuais. Isso faz com que, em um movimento de retorno da alta, tendências de alta são marcadas por pullbacks e continuidade da alta. Se o mercado sobe 20k, desce 10k e você usa parte do caixa aqui, quando ele voltar para cá, você vai ter um valor mais alto. No mesmo ponto. Por quê? Porque o caixa que foi gerado aqui permitiu que você pudesse comprar novamente aqui. Só que preços mais baixos, desconto, mais ativos. Mais ativos, você consegue ter uma valorização do seu portfólio. Sem que você coloque dinheiro novo, sem que você tenha a necessidade de se desesperar também. Isso aqui que eu estou te mostrando é algo que a gente mostra de uma forma muito mais detalhada lá no grupo Premium e no grupo do desafio. É toda essa teoria ultra aprofundada combinada à movimentação prática, teoria e prática. Mas entenda, olha a importância de você pensar no percentual. A gente está há 21 minutos falando de porcentagem. Então é vital que você pense em percentual e não no dinheiro. Porque quando você começa a pensar no percentual, pouco importa o valor. Você não vai ser levado a, caramba, isso aqui é uma oportunidade, eu preciso colocar dinheiro. Poxa, mas eu vou colocar 1%? 1% vai ser R$100. Ah, eu não vou ganhar dinheiro com R$100. E aí você acaba tomando uma decisão sem gestão. O que você faz? Ah, eu vou colocar 1.000. Aí o projeto cai 90%. O que acontece? O que acontece? Eu não acredito. Isso tudo é fake, isso tudo é golpe, não é possível. Agora eu preciso fazer 10 vezes para subir. Você faz isso em vários projetos, você faz isso na carteira inteira, o que acontece? Você tem um drawdown tranquilo de 90%. Tranquilo. Tranquilo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque essa semana chegou até o nosso time de vendas uma pessoa pedindo ajuda, justamente numa situação como essa. Só focou em um projeto e comprou um projeto em um valor muito elevado. Eu não lembro o nome do ativo, eu nem tinha escutado que ativo era esse, não conhecia. Era uma gema e, infelizmente, essa pessoa acabou tendo um drawdown gigantesco no seu portfólio, fazendo justamente este movimento. Ah, não! Eu não vou comprar vários ativos. Eu vou concentrar tudo neste ativo. Só que eu não vou colocar 10%, 5%, 1%. Eu vou colocar 100% do meu capital. E aí, o mercado fez uma movimentação forte. A gente está falando de microgemas, tá? Não tem nem listagem em corretora centralizada. Acabou que teve uma desvalorização muito grande. Mudou de nome, uma confusão. E acabou tirando aí boa parte do portfólio da pessoa. Agora, para subir, tem que subir muitas vezes. E a falta do conhecimento em relação a este ponto de risco, percentual, equilíbrio, portfólio bem montado é o que acaba trazendo prejuízo em uma tendência de alta. E pior, se a gente lembra do Carlos, no nosso exemplo, o que a gente tem que olhar? Se o Carlos desiste, ele perde 50% porque ele se expôs de forma absurda e o mercado começa a subir de novo, vamos usar um exemplo prático. O mercado começa a subir. O Carlos está aqui com 50% de prejuízo em 4 ativos, vai pular fora, isso aqui não é para mim, isso é golpe, todo mundo é bandido, isso aqui não vale de nada, ninguém lucra.
Aí o mercado faz isso. Qual é o problema deste movimento sem planejamento, sem preparação, olhando só a parte financeira? O Carlos vai voltar. O Carlos sempre volta. Por quê? Porque aquele ativo que ele comprou, que ele vendeu lá com 50% de prejuízo, ou que trouxe 50% de prejuízo no portfólio dele, volta a subir de forma agressiva. E aí o Carlos fala, não, eu consigo recuperar. Muita gente vai comprar em um movimento de aceleração agressiva, e aí o que vai acontecer? Adivinha, o mercado vai corrigir e a gente vai ver a repetição do que a gente acaba vendo todas as vezes. Foi o que aconteceu em agosto. Aí, agosto para dezembro, a gente teve uma boa valorização, agora a gente está tendo a correção. Se a gente tiver pernadas posteriores, você vai acabar vendo a mesma coisa acontecer, certo? Então, o que a gente sempre tem que olhar? Falei 25 minutos, mas o que a gente sempre tem que olhar? Percentual, não dinheiro. Porque quando a gente olha para os nossos investimentos com uma visão de percentual, a gente tem um grande impacto positivo, porque a gente tem um controle muito mais analítico, certo? Então, a primeira coisa é foca no percentual e não no dinheiro em si. Desta forma, você consegue gerir o seu portfólio, a sua exposição e o seu risco de uma forma muito mais saudável. Segundo ponto, inacreditavelmente, defina o seu perfil. Qual é o seu perfil? Meu perfil é super conservador. Não esteja em criptomoedas. 1% do seu portfólio total em Bitcoin e é isso. Acabou. Todo mês eu guardo 5 mil. Tudo bem, 1% do seu investimento vai para o Bitcoin. Acabou. Acabou. Não, eu tenho um perfil agressivo. Ele é conservador, mas eu por estar aqui no mercado cripto, eu tenho um perfil que acaba sendo agressivo para o mercado tradicional. Mas para o mercado cripto, eu sou conservador. 70% no mínimo em Bitcoin. No mínimo. Eu tenho um perfil mais agressivo, 50-50. E isso contando 50-50 total com uma parcela de caixa, porque você tem que ter um caixa. Então, o agressivo tende a investir em altcoins, acaba investindo em altcoins em alguns cenários de risco, e aí você tem que ter um caixa sempre pronto para aproveitar essas oportunidades em quedas muito grandes, porque o mercado é extremamente volátil. Então, eu tenho um perfil agressivo, é 50% no Bitcoin, 50% nas altcoins. Vou dar um exemplo, tá? Isso não é algo válido, não é algo carimbado, não é que tem que ser assim, só estou usando um exemplo. Então, eu tenho 100 mil, 50-50, mas espera, você tem que ter aí 20% de caixa, pelo menos. Por quê? A gente está falando de volatilidade nas altcoins. O Bitcoin tem volatilidade? Tem. Mas acaba sendo menor. Ele é um ativo muito maior, ele é um ativo muito mais sólido, então ele acaba tendo um perfil menos volátil e cada vez mais, conforme o tempo passa, isso vai acontecer. Então, você tem que definir qual que é o seu perfil, para aí sim você destrinchar o seu portfólio. Meu portfólio vai ter o Bitcoin, tá bom, eu vou usar gatilhos gráficos, eu vou usar o DCA, eu vou comprar todo mês, ou eu vou aproveitar as oportunidades de alta, baixa e tal, gatilho, fundo ascendente, aqui é o medo extremo. Você vai, depois de definir o seu portfólio, definir a sua estratégia de compra e venda. Mas é importante que, quando você está olhando para um portfólio, você lembre do ponto de percentual. Não é dinheiro, é percentual. Se é 50-50, seja 50-50. Seja 50-50. Entendeu? É 50-50 e dentro desse portfólio total eu vou ter o caixa. E o caixa vai ser um percentual para aqueles 50% e para aqueles outros 50% em altcoins, por exemplo. Você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que cuidar da parte percentual. E o portfólio? O portfólio de altcoins também varia. Não, eu quero setores. Eu sempre faço questão de separar em setores e separar em ativos grandes, médios e pequenos. Então, dentro do portfólio de altcoins, você tem que definir percentuais também. Por quê? Quanto menor os ativos, maior é o risco. Se os ativos têm
um risco mais elevado, você tem que colocar um capital menor. É isso. Maior o risco, menor o percentual. Não é, vou colocar 25% nessa gema de $1 milhão. Isso aí provavelmente vai te destruir. Por quê? Porque essa gema de $1 milhão de market cap, ela tem uma volatilidade de 90%. Ela pode cair 90% e subir 10 vezes. Você aguenta 90%? Você aguenta pegar 25% de todo o seu dinheiro? Se você tem 100 mil, você vai pegar 25 mil, ver ele se transformar em 2 mil. Para depois ver ele voltar para 25. E aí subir para 50. Aí cai de novo. 10 vezes isso. Para que, talvez, em um cenário específico, você veja uma valorização até os 500 mil. Não, eu consigo. Tudo bem, maravilha. Cada um sabe o que faz com seus investimentos. No entanto, a gente tem que ter essa consciência. Não adianta, não tem como você buscar uma valorização gigantesca. Não, porque esse tipo de projeto ele vai sair de 1 milhão para 1 bilhão de market cap. Se eu fizer isso, eu vou enriquecer. É isso que muita gente fica pensando. Só que, qual é o risco? Qual é o risco? O risco é de cair 99%. Não, mas aí é muito. Justamente. Então, quanto maior o seu potencial de retorno, que é só projeção teórica, maior é o risco. Tá? Então, quanto menor o ativo, maior é o risco dele. E a gente sempre tem que olhar para o risco. Então é importante sempre você ter um portfólio bem pulverizado, um equilíbrio, para que você não se perca, para que você não se movimente de acordo com as emoções. E um ponto, já que a gente está falando de emoção, vamos falar de ansiedade, medo, ganância, raiva. Tudo isso é emoção que ataca no curto prazo. Eu falei bastante sobre emoção, ansiedade no nosso grupo Premium ontem. O que eu falei? Como é que eu controlo as minhas emoções em relação ao mercado? Ansiedade. Eu não sou trader, ficar fazendo day trade, scalping, eu não faço isso. Tá? Eu não sou trader, eu sou um investidor. Então eu busco investir e focar no médio a longo prazo. Estou te mostrando do meu ponto de vista e do que eu tenho de experiência, o que funciona e que talvez possa funcionar para você que não é um trader. Quem é trader tem todo um setup específico, tem toda uma movimentação específica, tá? Então é diferente, até o controle psicológico. Traders têm taxa de acerto pequena, acabam enfrentando muitas quedas, muitas perdas, mas os bons, que são pouquíssimos, têm sim uma gestão extremamente aprimorada e são extremamente blindados na parte mental. Eu enxergo que investimento é algo muito mais palpável, é algo muito mais rentável e muito mais saudável. Esta é a minha visão. Se você não tem essa visão, tudo bem, eu respeito você, mas estou falando da minha visão. E mostrando para você o que eu entendo como algo que de fato é possível e é capaz de mudar a vida para melhor das pessoas. Contanto que você busque ser o mais analítico possível. Como que eu faço para ser analítico e me afastar dessa questão emocional? Eu falo praticamente todos os dias. É o plano, no curto prazo, pode subir, pode cair. As pessoas brincam, analisar assim é fácil, mas é assim que funciona. Ninguém tem a bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Tá? Então a gente tem que ter os planos, então já é uma preparação. Você tem que considerar sempre o pior cenário no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Você tem que ter o caixa e um ponto importante. Se você é investidor, está olhando para o médio a longo prazo, tá? O que você tem que fazer? Você vai ficar olhando o gráfico de 5 minutos? Claro que não. Você tem que olhar para o médio a longo prazo, ou seja, gráfico semanal, gráfico mensal. Nossa, que estresse essa semana. Olha o quanto o mercado andou nesta semana. Você está vendo aqui? Todo o seu estresse esta semana é fruto deste candle, desta velinha aqui. É uma vela de 1,9% positivo, tá? No momento atual. Justifica? Não, vai subir, vai cair, não, vai subir, vai cair, não, as altcoins, isso, não, aquilo, não, os futuros. Quem é investidor tem que olhar, muitas das vezes, e
principalmente antes para o mensal e para o semanal. Olhou o semanal, olhou o mensal, olhou o semanal, aí tudo bem, a gente vai olhar o gráfico diário, tá? Para eventuais oportunidades. Aí a gente vai olhar para as estratégias, a gente vai analisar os planos. Mas no geral, quem está investindo tem que olhar semanal. Porque senão, quem está olhando 15 minutos, 30 minutos e é investidor, vamos lá. Se você se define como um investidor, não como um trader, não como um scalper. E eu quero te deixar bem claro, não existe lucro rápido. Trader, ele é um trabalhador, ele trabalha todos os dias praticamente, ele trabalha, pode ser alguns dias, mas ele trabalha ativamente no mercado. O scalper, a mesma coisa. O investidor, ele busca avaliar o mercado, avaliar as tendências, entender, sim, macroeconomia, entender os indicadores, entender a construção total gráfica, e aí ele vai tomando decisões com equilíbrio para que no final do ciclo, e ele tem que entender de ciclo de alta, ciclo de baixa, bull market, bear market, o que é alta, o que não é alta, o que invalida um bull market, o que inicia um bear market, ele tem que entender isso, mas ele visa o macro e ele olha o portfólio dele sempre no médio a longo prazo, o que não impede que ele faça realizações em momentos específicos, recompre, mas o investidor, ele tem esta visão de médio a longo prazo. E é, na minha humilde opinião, o caminho com a maior taxa de sucesso para quem não é profissional. Poxa, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha rotina, ela é atribulada. Você vai ter que ter todos esses conhecimentos, sim, mas você vai ter a capacidade de faz o trabalho, faz tudo, faz o dever de casa, toma as decisões e aí você deixa o mercado trabalhar. Não adianta você colocar, eu estou investindo e eu vou ter um prazo para esse investimento final do ano. Vou te dar um exemplo, tá? Isso aí no mercado tradicional é considerado curtíssimo prazo. Mas no mercado cripto a gente pode validar sim que é um médio prazo. Eu vou investir por um médio prazo. E aí lá no Natal eu quero... eu vou acompanhar, obviamente, mas até o Natal eu quero ver se o mercado tiver esse movimento, eu vou realizar. Por que você está visando aqui? Tá? Você está visando aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar uma linha. Você está de olho aqui, ó. Ó, você está de olho aqui. Certo? Esta é a linha temporal aqui para você realizar, para os seus investimentos maturarem. Vamos lá. Não quer dizer que o mercado não vá estender ou até entregar algo antes. Mas, se você está com uma visão desta linha, por que você vai olhar para isso aqui o tempo inteiro? A cada 5 minutos? Se você está fazendo isso, você pegou dinheiro emprestado, você está com empréstimo em garantia, pegou dinheiro lá na Aave, está com trade ultra alavancado com garantia na corretora, está sem caixa, está com uma gestão que talvez não tenha sido feita da forma correta, comprou olhando o dinheiro e não olhando o percentual, alguma coisa está ocorrendo. Eu não sei o que é, eu não sei o que pode ser, só você vai poder responder, mas alguma coisa errada está acontecendo. Se você não está olhando isso aqui, se você está ficando lunático o tempo inteiro olhando o mercado, sendo que os seus investimentos têm uma faixa específica, uma projeção temporal, pelo menos, isso aqui não é uma regra, mas pelo menos para você ter uma referência, porque você está olhando o tempo inteiro o celular, notícia isso, notícia aquilo, o curto prazo vai ter impacto, mas o longo prazo, talvez não. O longo prazo, ele se mantém. A gente está vendo, neste momento, o longo prazo trazer uma correção oportuna. Daí eu volto. Só gosto dessa palavra hoje quem tem caixa, quem está com percentual e tudo mais, quem está com essa mentalidade. Então eu volto a trazer o que eu sustento em relação a ser analítico, ser contraintuitivo e fugir dessa ansiedade, desse medo. Não fica focado no curtíssimo prazo. O mercado ele não vai simplesmente comprei, e aí?
vai me deixar rico? Vai me deixar rico? Não é assim que funciona. Você compra, você vai fazendo compras escalonadas quando existe um cenário oportuno. Se é um ativo de risco, se é um ativo, uma gema, o que você faz? Aos poucos você faz as suas compras. 0,25 aqui, 0,25%. Ah, mas o meu caixa ele é pequeno, ou o meu capital ele é pequeno. Entenda, ele pode ser pequeno hoje, mas trabalhando de forma inteligente, ele vai crescendo. E é a visão percentual que vai fazer uma grande diferença. Se você só olhar para dinheiro, você não vai conseguir sequer realizar lucro. É extremamente importante a questão percentual e olhar sempre para o macro. Olha primeiro para o macro. Então, para de olhar o tempo inteiro, cada 5 minutos, o gráfico de 5 minutos. E se você exercitar isso, você vai ficar cada vez menos ansioso e vai poder focar no teu trabalho. Você não é um profissional no mercado? Você tem que focar no teu trabalho, naquilo que paga as suas contas. Então, o que paga as minhas contas? Ah, é o mercado? Não. O mercado está, sim, gerando oportunidade para eu investir, para que eu possa colher esse risco que eu estou tomando como lucro potencialmente no futuro. Então deixa o mercado fazer o trabalho depois que você fez o trabalho, que é o dever de casa. E aí você foca em descansar, dormir, relaxar. Você vai ver que seu nível de ansiedade vai cair e aí você vai ver, em algum momento, isso vai acontecer, uma queda. O cara que está preparado e o cara que está focado muito mais no longo prazo, ele nem treme. Não treme nem o olho. Quem não está preparado, quem está muito de olho no curtíssimo prazo, o que acaba fazendo? Traz uma urgência e aí, meu amigo, é aquela emoção. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Entendeu? Então, para você ter esse controle emocional que é extremamente importante, é essa preparação, é essa consciência de percentual e não dinheiro, e é a questão do caixa, que permite que você proteja o seu psicológico. Isso aqui é muito mais importante. O mercado é fácil. Acredite se quiser, analisar o gráfico, fazer estudos de histórico, correlacionar as informações, isso é fácil. Isso é fácil. Controlar a questão psicológica que é muito difícil. Muita gente bate no peito, eu sou o risco, eu sou do risco. Aí o mercado cai 50%, meu Deus do céu, eu não aguento mais, isso é muito cansativo, oh meu Deus, e blá, blá, e isso e aquilo, eu estou destruindo a minha vida. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso psicológico. Porque se você não tiver um psicológico bem firme, você vai agir com base nas emoções. E aí você vai sempre tomar decisões que você vai se arrepender depois. Pensa comigo. As decisões que você toma depois que você tem uma raiva muito grande, te levam a coisas boas ou coisas ruins? Vou te dar um exemplo. Discutir no trânsito. Ai, bateu o carro. Discutir no trânsito, sair na porrada. Isso foi o correto a se fazer? Você se orgulha? Se você se orgulha, você já é um maluco. Você se arrepende? Muitas das vezes a gente toma decisões emocionais com base na raiva, com base no medo, com base na ganância, que a gente acaba vendo posteriormente, quando a gente está calmo, que são decisões bem erradas. Então, sempre dê um passinho para trás. Por exemplo, o mercado tá, meu Deus, está subindo, eu vou ficar rico. Dá um passo para trás. O que a gente tem que olhar? Se você se recorda, na quarta-feira, a gente falou sobre, olha, uma aceleração legal, bacana, média de 200 dias sendo rompida, precisa do quê? Rompimento confirmado. Então, segura a emoção, amigo. Pode voltar no vídeo de quarta. Falei isso. Quem conseguiu dar aquela segurada, dar um freio, opa, peraí, deixa eu dar um passo para trás. Consegue ter, beleza. Se isso aqui acontecer, este pode ser um cenário. Se isso não acontecer, o mercado ainda vai ficar nessa lenga-lenga, nessa chatice, vai, não vai e tudo mais. Opa, eu estou preparado. Se eu estou preparado, estou analítico. Vou ficar olhando o gráfico a cada 5 minutos? Não. Entendeu? Proteger o psicológico.
e olhar para esse médio a longo prazo faz uma grande diferença na sua qualidade de vida. E um outro ponto, sempre realize lucros. Ah, Luan, mas eu comprei no topo do topo, não estou conseguindo realizar, só estou fazendo compras. Entendo e a gente já vai falar sobre isso. Mas o ponto é, sempre realize lucros. Se o mercado começar a ficar extremamente eufórico, se você começar a ver que você está sem caixa e o mercado começa a subir, se o mercado começar a falar de 500 mil dólares, de 200 mil dólares o tempo inteiro, se todo mundo começar a ficar super ganancioso, ah, vou abrir trade, agora os grupos de trade começam a explodir, pá, 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 pá. Olha exatamente o que está acontecendo na parte de sentimento, olha como os ativos estão se movimentando, será que eles estão subindo muito, subindo agressivamente? Olha para como o mercado está mudando no seu falar, no seu projetar. A gente pode olhar a questão gráfica, questão on-chain, a gente pode olhar a questão de fato de indicadores, medo e ganância, são indicadores importantes. Mas é importante que quando você começar a ver sinais, você não precisa pular fora do mercado. Porque aquela ganância que não existe nesse momento, ela vai voltar rapidamente. E aí o que você pode acabar fazendo? Você pode cometer o erro, novamente o erro, de fazer o quê? Não vender absolutamente nada. Não, porque vai subir, agora vai subir, subir infinito, infinito ao além. E aí você não vende, o mercado, você tá vendo, o mercado corrige. Quando ele corrige, ele não tá nem aí, ele vai te dar um chute muito forte. Ele vai te dar uma rasteira, um soco na cara quando você estiver no chão. Porque ele é feito para te destruir. Então, a toda e qualquer oportunidade, você vai ter que sim considerar realizações de lucro. Realizações de lucro que permitem que a gente se mantenha no mercado, que a gente se mantenha saudável, que a gente sempre possa fazer essas compras em faixas interessantes para vender posteriormente. É o Carlos novamente. Quando ele estiver aqui, o Bitcoin, a tendência é que as altcoins também tenham uma aceleração. Você que está com zero caixa nesse momento, quando chegar aqui, a decisão mais difícil que você vai ter na sua vida será vender. Porque vender é algo também contraintuitivo. Ninguém quer comprar agora, ninguém compra no medo. As pessoas morrem de medo. Vai cair mais, vai derreter, vai a 12, vai a 15, vai a 20. Não vou comprar, altcoin é tudo lixo. Quando tiver tudo subindo, o sentimento volta absurdamente e aí é muito difícil vender. Se hoje é difícil comprar, vender é pior. Porque aí você coloca, cara, se subir desta forma mais um mês, eu vou sair deste Porsche para esta Ferrari. Cara, eu vou sair de 1 milhão para 5 milhões. É isso que eu quero. Aí você não chega na Ferrari, perde o Porsche e fica com um Tempra. É mais ou menos isso que acontece. Luan, mas e se eu fiz as compras, mas estou com medo do que pode acontecer nas próximas semanas? O que eu posso fazer? Hoje pela manhã eu falei com o time Premium sobre isso, levantei uma ideia, tendo em vista que eu, Luan, fiz compras recentemente. Fiz compras em faixas muito interessantes de diversos ativos, seguindo aquele DCA em valores específicos, em ativos específicos. E vários desses ativos estão tendo repiques, ou seja, estão tendo recuperações. E vários recuperações muito fortes. E eu quero te mostrar alguns exemplos. Não necessariamente eu tenho esses ativos, mas eu quero te mostrar alguns exemplos de ativos que estão tendo repiques. Por quê? Eu quero que você pense comigo. Se um dos pilares para o nosso desenvolvimento no bull market é a gente proteger o nosso psicológico e sempre realizar lucro, eu tenho que estar de olho no seguinte: se eu não tenho caixa, pense comigo. Se eu tenho zero caixa, raspei ali, comprei o que eu tinha que comprar nessas quedas do dia 11 de março, comprei lá no final de fevereiro, fiz ótimas compras. Consegui diminuir meu preço médio, porque eu estava comprando os ativos.
Só que eu tô zero caixa. E cara, eu tô meio ficando com medo, eu tô ficando preocupado. Se o mercado der uma pernada nova e esses ativos que eu tenho começarem a cair muito, eu não sei se eu vou aguentar. Tem muita gente que está nessa situação. Se você está nessa situação, eu quero puxar uma ideia para você. Uma ideia que pode ser interessante, pode te ajudar justamente nesse controle emocional. Se o mais importante é o nosso psicológico, quem comprou, vou te dar um exemplo. Comprou Pendle, tá? A gente está aqui de olho em Pendle. Quem comprou Pendle? Quando o Pendle estava caindo, formou a base de preço, comprou a 3,35. Caramba, Pendle foi lá embaixo, recuperou, agora vai. Não, eu vou fazer uma compra de Pendle porque Pendle é um bom projeto, blá, 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 blá. Compra Pendle a 3,36. Posteriormente, compra Pendle a 2,70 e conseguiu comprar Pendle a 1,83, por exemplo. Seguindo uma estratégia de percentual, porcentagem. Quem fez isso está com preço médio muito próximo desta área. Só que, poxa, eu não quero apostar na baixa. Eu não sei se o Bitcoin vai cair, as altcoins vão cair. Pode ser que Pendle e as altcoins tenham uma porrada para cima. Pô, eu não quero me desfazer das minhas posições de Pendle, porque eu tô num ponto... Meu Deus, tá difícil aqui. Porque eu tô num ponto que é muito interessante. Eu já tô muito próximo do meu preço médio. Não importa, mesmo que o preço médio esteja aqui em cima. Meu preço médio tá em 4. Só que eu fiz uma compra em 1,80. Eu comprei 2%, 2%, 2%. Eu tenho 6% de Pendle. Só que eu tô sem caixa. Isso tá me preocupando. O que eu posso fazer? Você pode pegar essa última compra de Pendle e você pode considerar realizar. Por que eu estou te falando isso? Porque essa pode ser uma estratégia para quem está com medo, zero caixa e fez compras recentes, de fortalecer o seu caixa. Não, mas e se subir? Lembra o seguinte, não é o melhor cenário, é o pior cenário. Se cair, como que a sua parte mental vai ficar? Como é que você vai estar no seu psicológico? Se cair, você vai se desesperar? Se você vai se desesperar, não dá para você correr esse risco. Não dá para você vender, sair vendendo, e depois se arrepender também. Você tem que considerar se cair e eu começar a ficar desesperado, eu vou ter caixa para isso? Eu vou ter meios para fazer uma compra, porque eu tenho que comprar no medo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo? Pode ser uma oportunidade, é um cenário. Se você entende uma visão bullish, se você entende que pode ser uma oportunidade, mas isso ainda assim iria te abalar, qual é o movimento que você pode vir a fazer? Se realiza. Você fez 2%, vamos lá. Comprei 2% aqui. Comprei 2% aqui. Comprei 2% aqui. Tá? Em 1,80. Esses 2% que você comprou aqui, neste momento, a gente está com quase 50% de valorização, é 3%, tá? É 3%. Por quê? Porque a gente está tendo uma valorização dessa última compra. Se aqui você comprou 1.000 Pendles, esses 1.000 Pendles que você gastou 1.800, agora estão te trazendo aí 2.600, 2.700. Você está aí com lucro de quase $1.000, ou seja, $1 por Pendle. O que pode representar uma adição no seu caixa. Então você não vai ter mais 0% de caixa nessa situação hipotética. Você vai subir para 3%. Ou você pode até só realizar o lucro em percentual. Você pode vender as 1.000 Pendles ou vender somente o referencial do lucro, que é mais ou menos aí 48%, 50%. Você vende metade. Você vende um pouco menos da metade, né? Mas você está entendendo onde eu quero chegar? Você cria o caixa em situações que podem ser também como estas. Criei um caixa. Opa, maravilha. Tem outro ativo. Eu fiz o mesmo movimento. Quero dar uma olhada. Poxa, tá subindo 70%. Pego mais um pouquinho de caixa. Tem game, tá subindo 100%. Caixa. Paal, tá subindo 56%. Caixa. BIM, exemplo, vamos lá. Tá subindo
77%. Assuntos aqui extremamente vitais para a manutenção do seu psicológico. Se você compra 2%, aqui 1%, aqui 0,5%, aqui 1%, aqui 1%, se você faz umas realizações, facilmente você volta a um caixa que pode te dar um conforto, sei lá, 15%, e se o mercado subir, maravilha, você já tem a exposição, você segue com a sua exposição antes desse movimento de queda. No entanto, você está com lucro das últimas compras e aí é que está. Se o mercado cair nesta consideração, você vai ter a capacidade de recompra e vai ter uma mentalidade muito mais tranquila. Por quê? Cara, se cair, eu não tô nem aí, eu coloco um alerta aqui, vou olhar pêndulo só se pêndulo cair, porque se subir, eu tenho o ativo e eu vou lucrar. Só que se ele cair, eu vou ter a oportunidade de comprar. Eu não vou entrar no nível de desespero enlouquecido e vou acabar cometendo erros, fazendo trade, oh meu Deus, pegando dinheiro de empréstimo, de garantia com a AVE. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Maravilha, tá caindo, ótimo, eu vou usar esse caixa para fazer essa compra. Está vendo a diferença? É uma diferença gigantesca quando você entende que não é o todo. Você pode separar em percentuais e trabalhar esses percentuais. Quando você, de fato, compreender isso, a sua vida vai ficar mais fácil e provavelmente o seu bull market vai ser salvo, se neste momento ele está correndo algum risco. 56 minutos de aula e eu espero que tenha ajudado. Sendo bem sincero, esse é o tipo de aula que eu gosto de trazer e é um assunto que eu faço questão de discutir com os meus integrantes diariamente, no 1 para 1, e também faço questão de aprofundar cada um desses conteúdos para os integrantes do Prêmio Desafio. Por quê? Porque isso faz uma grande diferença. Escolher o ativo, isso, aquilo, é importante? É. Mas as bases são muito importantes. O que eu entrego nesse grupo Prêmio Grupo do Desafio que eu entendo que são extremamente importantes e vitais? Metodologia. Metodologia para a identificação dos projetos. Setor antes. Quais são os setores que vai investir, que você vai investir? Vou investir nesse setor. Por quê? Onde que eu busco informação dos setores? Depois, como é que a carteira é montada? Metodologia para investimento. Como é que eu vou realizar lucro? Qual é a metodologia? Como é que eu faço para realizar? Eu realizo aqui, eu realizo ali? Eu tenho que olhar para isso? Eu tenho que olhar para o percentual? Eu tenho que olhar para o dinheiro? Como que eu equilibro o controle da minha carteira? Tem 50 ativos, oh meu Deus, como é que eu vou controlar? Metodologia para realização de lucro, identificação do topo, isso é muito importante. Caixa detalhado. Você tem aqui uma aula de caixa geral, a gente tem uma aula de caixa detalhadíssimo dentro do prêmio. Estratégias para entender bull market. O que é o bull market? Muita gente ficou falando de bear market. Não estamos em bear market. Não tem uma indicação de bear market. Você tem que entender ciclos de mercado. Tem que entender como é que funciona uma out-season. O que ativa a out-season? Qual é o movimento? Qual é o melhor momento de comprar altcoins? Qual é a exposição inteligente? Estratégias. Todo mundo que está dentro dos meus times tem acesso aos planos de investimento, metodologias, estratégias, minha carteira de investimento, para entender o que eu faço no dia a dia. Tudo isso serve para que todo mundo tenha uma base sólida para a tomada de decisão. Tem diversas aulas que dão essa base e todo mundo tem o suporte 1 para 1 comigo. Tirar dúvida. 1 hora de aula aqui, você não deve ter dúvida? Pois bem, os integrantes têm essa capacidade de tirar dúvida. Se você quer investir em mais conhecimento, se você quer de fato se aprofundar nisso para ter um caminho nos seus investimentos de forma mais preparada, seu lugar é no Prêmio Desafio. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício, e a gente ainda conta com descontos adicionais.
Para mais informações, clica aqui no link da descrição, nosso grupo do Telegram geral, participe deste grupo, tem muita informação também. Clica aqui no link da descrição, vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e o chat com o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Mas fica atento, dá uma olhada no macro, fica atento a estes pilares, porque isso é importantíssimo para que você possa investir de forma extremamente inteligente. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que fizermos de novo e aperta o like. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde eu apresento o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, além de trazer alertas e aulas, tudo com base no gráfico, base histórica. Faz a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E obviamente, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.